Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma reunião dominical da Igreja Cristã Verbo Lisboa. É uma grande honra, um privilégio ter vocês aqui. Espero que todos estejam me ouvindo, me vendo. Todos vendo e ouvindo bem? Vamos então iniciar a nossa reunião. Eu quero iniciar fazendo uma oração, como de praxe. E na sequência nós entramos então no momento de adoração. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, eu te peço que tu encha este lugar hoje, ainda que no plano virtual, Senhor, que tu nos encha com teu espírito nesse dia que começa de uma forma tão especial, com a renovação da tua misericórdia. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade de estarmos vivos, Senhor, levando a tua palavra, levando o teu reino e a tua justiça por onde andarmos, Pai. Que todos os irmãos aqui presentes, aqueles que nos verão também pela transmissão gravada no YouTube, sintam o Senhor de uma maneira manifesta, de uma forma sobrenatural, e que eles saiam daqui renovados, Senhor, com a esperança de que tu podes mudar tudo na vida deles numa fração de segundos. E que nós possamos sempre, Senhor, estar cheios do teu Espírito, levando a tua glória por onde passarmos e onde estivermos. E que todo lugar que venhamos a pisar, que seja a Terra Santa. Em nome de Jesus, amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo
santo pra sempre. Você pode levantar sua voz e declarar santo. Não há outro como tu. Não
digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Declare dia e noite, dia e noite. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti. Dia e noite, dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Declare que tu és digno, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, Senhor, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. São as nossas vozes, tu és digno, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Só tu é digno, Senhor. Só tu é digno. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque a tua graça se estendeu até nós, Senhor, mesmo não sendo merecedores, Senhor, porque isso é a tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora nós vamos à palavra aí de dízimos e ofertas. Carol, Bom dia a todos, bom dia, queridos. Então, bom dia, família da Igreja Cristã Verbo Lisboa. E sempre que eu tenho pedido a Deus uma palavra para compartilhar com vocês sobre dízimos e ofertas, me vem a palavra sobre obediência. E nós só obedecemos quando nós estamos com o nosso coração em paz e nós sabemos que a fonte do direcionamento, da orientação, é aquele que vai derramar sobre nós tudo o que nós precisamos, né? Um filho rebelde não honra o seu pai. Ele não consegue enxergar no pai conforto de um bom direcionamento. Então, quando nós olhamos para Deus e nós entendemos que toda a palavra dele traz direcionamento, conforto, que a palavra dele é boa, agradável e perfeita,
nós vamos obedecer a tudo que Ele nos ordenar. Então, a palavra que veio ao meu coração hoje foi Mateus 25:11, sobre o servo bom e fiel, que é fiel no pouco. Ele também será aquele que receberá o muito, né? Então nós devemos ter isso no nosso coração. Às vezes nós não conseguimos enxergar com os olhos de Deus, mas se nós formos obedientes à palavra dele, tudo vai se cumprir. Então essa é a palavra que eu deixo hoje para vocês, para que nós possamos ser filhos obedientes. E quando eu falo sobre dízimos e ofertas, é para que nós possamos ter um relacionamento com o Pai, para Ele direcionar o nosso coração, para entendermos onde iremos semear, porque o dinheiro, ele nos dá a possibilidade de expandir o reino. Então, onde Deus quer que você venha expandir o reino? Se Deus direcionar para que você venha expandir o reino aqui na Igreja Cristã Verbo Lisboa, nós estamos colocando aqui o número do Pix ou do MBWay para vocês poderem dizimar, ofertar. Então, para que essa obra que já está pronta no coração de Deus venha propagar, para que possamos levar cada vez mais o amor de Cristo aqui em Portugal e online por todas as nações. Então, eu já vou orar pelo seu coração, pelo seu relacionamento com Deus, pelo direcionamento que Deus tem dado, pelas ofertas que vão vir do seu coração. Então, essa atitude de ousadia em semear no reino de Deus. Pai, obrigada pelas ofertas que aqui foram feitas. Obrigada pelas pessoas que você escolheu que estivessem aqui na Igreja Cristã Verbo Lisboa, semeando com os seus dízimos. Obrigada, Deus, porque a sua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Obrigada porque podemos sim ser fiéis no pouco e o Senhor vai ser aquele que vai de derramar muito sobre nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor vai nos ensinar também a agir com maneira prudente, sábia, com os valores que o Senhor nos entrega. Obrigada, Deus, pelas ofertas e os dízimos que chegam até a Igreja Cristã Verbo Lisboa, que vão permitir que nós tenhamos o nosso espaço para que a sua palavra seja propagada cada vez mais, mais e mais, alcançando corações que nós ainda nem imaginamos, mas que já estão determinados, designados para que sejam alcançados através do seu amor e da sua palavra, que vai ser proliferada por nós. Deus, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos entrar no momento da palavra, mas antes disso nós não temos visitantes presentes aqui, mas com certeza essa palavra ela vai chegar ao seu coração que está nos visitando de maneira online. Então quero declarar uma chuva de bênçãos sobre você. Quero declarar que o Senhor venha te alcançar com a graça dele, que o Espírito Santo venha ser aquele que vai trazer conforto ao seu coração e a presença de Cristo todos os dias na sua vida. Como para todos nós que estamos aqui também, eu oro pelas famílias representadas. Eu agradeço a Deus a todas as famílias que aqui estão recebendo dessa palavra do céu, porque o Senhor é bom, a vontade dele é boa, agradável e perfeita, devemos lembrar isso sempre, e que esse momento seja um momento para o Senhor semear em nosso coração e que possamos ter o entendimento através do Espírito Santo e então levar para aqueles que conosco caminham
essa palavra abençoada. Em nome de Jesus. Deus, obrigada também pela vida do pastor Donato. Obrigada porque o Senhor é bom e eu tenho ele como um filho. Aquele que diz, como tu disse em Mateus 3, esse é o filho por quem eu me agrado. E o Senhor se agrada dele, porque ele fala o que está no coração dele. Que a boca dele seja cheio sempre da tua palavra, Deus. Que o fruto do Espírito esteja sempre vivificado no seu filho. Que onde ele pôr a planta dos pés dele, que ele leve o reino de Deus como embaixador do reino de Deus, Pai. Obrigada pela ousadia e intrepidez que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Pai, eu declaro que ele seja aquele que vai exalar o perfume de Cristo. Deus, obrigada pelo seu amor para conosco. Que essa palavra venha no nosso coração como uma flecha, trazendo o entendimento que nós devemos ter. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão querido, pastor Donato, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez aí por ter aceito o nosso convite de estar conosco hoje compartilhando essa palavra que o Senhor plantou no seu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo vai te usar de uma maneira sobrenatural, como sempre tem usado. E já quero te passar a palavra logo, porque estamos ansiando aqui por essa palavra que o Senhor preparou no teu coração. Obrigado mais uma vez, meu irmão, pelo carinho. É uma honra para a gente, é um privilégio estar acompanhando. A gente já se conhece há muito tempo, já está acompanhando aí o teu caminho também com o Senhor e ver o quanto o Senhor tem te usado no dia a dia. Deus te abençoe grandemente e a palavra é sua. Amém. Eu que sou grato pelo convite, ô Fábio e Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí. Espero que possa ser usado por Deus aí essa manhã com vocês. Louvo a Deus por essa oportunidade e sempre que puder, podem sempre contar comigo aí. Obrigado pela recepção, pelo carinho. Amém. Quero compartilhar com vocês e convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos de 26 a 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31. É um pequeno recorte na carta de Paulo, momento onde ele está respondendo algumas questões, algumas dúvidas e alguns problemas lá na igreja de Corinto. E é uma carta que ela já vem aí fracionada, com diversos problemas que, não só naquela época, mas nos dias atuais, a igreja também enfrenta. E um momento difícil para Paulo. Vamos fazer a leitura, se vocês puderem acompanhar. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, meus irmãos? A ideia hoje é trazer aqui o tema da mensagem, superando a idolatria do eu, que é algo hoje que nós vivemos dentro da nossa sociedade, né? É que, às vezes, quando falamos em idolatria, pensamos, idolatria é somente adorar imagens, né? É a primeira coisa que vem à nossa mente. Só que isso é só a ponta de um iceberg, né? Não é a idolatria como um todo, né? A idolatria vai muito mais além do que objetos. E aí, quando nós falamos hoje dentro do nosso contexto social, percebemos muito aí a digitalização da nossa vida, né? Ou seja, o mundo digital que nós vivemos, o que isso trouxe para a vida do ser humano. E, de uma certa forma, isso expôs mais uma idolatria.
A pessoa, o ser humano, está ali naquele afã de mostrar como é a vida dela, como é que ele vive, e vai ali propagando ali através do que nós chamamos de self, né? E dentro da rede social. Mas como é que está essa pessoa por dentro? Muitas das vezes ela está ali simplesmente se mostrando no momento prazeroso com a sua família ou sozinho, e há aquela situação ali de se expor publicamente para poder mostrar que está de uma forma, o seu psicológico ali bem, pode ser que sim, pode ser que não, mas como é que ela está por dentro? Pode ser, de repente, que ela esteja passando por diversas dificuldades. E também, não só isso, mas além, indo um pouquinho mais além, algo de mostrar para si mesmo, assim, ó, como eu sou. Será que ela é mesmo? De satisfazer seu próprio ego, de mostrar quem ela é, sem ela ser o que ela é? E é interessante que quando a gente fala de self, né, e é algo que já é um estudo de um bom tempo que já vem acontecendo dentro da análise, da parte da psicologia, cara, até que me corrija se eu estiver errado, mas o William James, que é um dos pais da psicologia, né, que fala que a self, né, que é o si mesmo, mostrar o conhecimento que ele tem de si mesmo, né? E já o Carl Jung, ele já vai dizer que assim, essa consciência de si mesmo, ela está relacionada diretamente ao próprio ego. Então, quando a gente fala da idolatria do eu, né, de superar isso, é deixar de viver aquilo que a pessoa mostra que ela é sem ser, daquilo que ela busca e vai satisfazer o seu ego diante de outras pessoas. Então, mas, pô, pastor Donato, isso começou com que alguns até comentam, o digital hoje não é uma coisa tão boa para a sociedade, não, meus irmãos. Isso não começou com o mundo digital, isso já vem desde o paraíso, né? E eu queria até fazer a leitura com vocês aqui de forma rápida, Gênesis 3, de 1 a 5, para a gente poder observar que não veio de agora com o mundo digital, essa idolatria do eu, e a forma como a gente pode caminhar para a gente poder superar essa idolatria do eu, né? Ó, Gênesis 3, versículos de 1 a 5, é aquele famoso diálogo, né, entre a serpente, Eva e Adão, sentado na arquibancada assistindo tudo aquilo sem fazer absolutamente nada. Que vai dizer, mais a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que comerem dele, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, simplesmente dentro desse diálogo, o homem e a mulher ali, tanto Adão, tanto Eva, sabem o que Deus determinou para eles, sabem o que Deus tinha proposto para eles, e simplesmente por um desejo ali da sedução da serpente, o desejo de ser como Deus, simplesmente eles desobedecem a Deus. Ou seja, desde o início, eles tinham um livre-arbítrio. Eles podiam decidir o que eles queriam fazer na vida deles. E eles podiam decidir o que era melhor para a vida deles, se iria desagradar ou não. E simplesmente foi o que eles fizeram. Eles usaram do seu livre-arbítrio, independente se aquilo algo para satisfazer o seu desejo, satisfazer o seu ego, ser como Deus, e eles obedecem e desagradam a Deus. Então, o homem, a partir desse momento, a partir de que eles se permitem querer ser igual a alguém, né, ou querer ser igual a Deus, a decisão da desobediência do homem e da mulher, eles rompem essa barreira para alimentar o seu próprio ego em busca de autonomia, porque ser como Deus é simplesmente você ser dono de tudo, ter o poder para fazer tudo. Então, essa autonomia satisfaz o ego do ser humano.
Eu faço o que eu quero, quando eu quero, porque eu quero. Quem manda na minha vida sou eu. Então, para que eu preciso de Deus? Se eu tenho meu dinheiro, se eu tenho meu status, se eu tenho meu cargo, se eu sou isso, se eu tenho minha formação acadêmica, enfim. Então, esse processo de idolatria, como falei inicialmente, não é só a parte de adorar imagens, como vem à nossa mente quando é perguntado de imediato, mas vai muito mais além. É adorar a si mesmo. E quando olhamos a partir dessa perspectiva, o que se pode deduzir é com relação a Adão e Eva, será que eles adoraram a serpente? De certa forma, sim. Porque ela entregou a sua confiança, ela entregou a sua fé para aquele animal. Porque se Deus fala, não faz, né? E a nossa fé está depositada no Senhor, e a pessoa, ela simplesmente ela faz, ela tira a sua fé naquilo que é a palavra do Senhor para botar a sua fé em outra coisa, para botar a sua confiança em outra coisa. Então, se Deus fala que nós devemos ser submissos a Ele, e o cristão, ele simplesmente fala assim, não, peraí, aqui eu não preciso ser submisso, aqui eu preciso de mim. Fui eu que estudei, fui eu que trabalhei, eu me capacitei para chegar até aqui. Então, eu preciso de Deus nesse momento. Então, a pessoa ela tira a fé de um lugar e coloca a fé em outro. Isso é uma idolatria. E aí fica a pergunta, né? Quantas e quantas vezes cada um de nós, aí é uma forma generalizada, não só os que estão aqui presentes, mas aqueles que vão ouvir, aqueles que não são cristãos, quantas e quantas vezes entregamos a nossa confiança a nós mesmos? Quantas e quantas vezes entregamos a nossa confiança ao status que temos como profissional, ao nosso cargo, aos nossos bens, à nossa capacidade, que às vezes esse processo de autonomia, de independência, às vezes ele rompe essa barreira de dizer, não, nesse momento eu não preciso de Deus. Aí, hoje, observamos pessoas, líderes religiosos, que eles chegam num determinado nível em sua caminhada de liderança, de pastoreio, e já teve exemplos no passado, e assim, não, nesse momento aqui sou eu que sou o cara. Eu que construí tudo isso. Será? Então, esse processo de idolatria, ele corrompe o coração do homem e corrompe o bom costume, né? Então, assim, o ser humano ele começa a adorar algo quando ele se submete a isso e a sua influência como fosse superior a Deus. Foi o que aconteceu no caso de Adão e Eva. Trocaram a confiança naquilo que Deus havia dito por uma confiança na palavra de outra. E aí, quando olhamos para dentro de um contexto religioso, a palavra de Deus diz uma coisa, mas o remanejo, né, a reformatação da palavra do Senhor vai ser pregada uma outra coisa no púlpito. Como é o caso dos bereanos. Os bereanos falou para Paulo, olha só, se tiver escrito, eu creio em você. E é o que nós temos que falar outro, que aí vai ser a palavra de outra, não vai ser a palavra do Senhor, né? E aí, até indo um pouquinho mais além com relação à idolatria, para a gente poder compreender esse contexto de Corinto, um teólogo contemporâneo, ele diz que a idolatria inclui muito mais do que curvar-se e acender incenso em uma imagem física. A idolatria é ter qualquer falso Deus, Deus, no caso, no minúsculo, né? Ou seja, um objeto, uma ideia, uma filosofia, um hábito, ocupação e entre outros, que tenha principal ocupação e lealdade em qualquer grau, que ocupe o lugar de Deus na vida do ser humano. Então, quando dentro dessa colocação desse teólogo, quando há a divisão do contexto social que sai rompe a barreira ali do momento medieval e caminhando para a sociedade moderna e vem e assim sucessivamente, o contexto social e os pensadores, os filósofos da época começam a separar Deus e colocar Deus num canto e a sociedade caminhar independente de Deus. Ou seja, mesmo diante de tudo aquilo que se passou no período medieval, mas era uma sociedade que tudo que se fazia submissa ao Senhor. Era cultural isso.
E aí vem a modernização e rompe essa barreira e fala assim, não, a sociedade é uma coisa e Deus é outra. Caminha para uma independência. E isso começa a contaminar o coração do homem. A ele achar que ele é independente, a ele achar que ele não precisa mais de Deus, só em momentos específicos. E, quiçá, em momentos específicos. Então, esse processo da idolatria do eu estimula o ser humano ao egocentrismo, à idolatria de si mesmo. A idolatria do eu deposita sua fé e esperança nas coisas, nas pessoas e em si mesmo, acreditando que sejam capazes de trazer felicidade e bem-estar, porém nada disso traz satisfação plena. A consequência disso são pessoas perdidas, solitárias, desencantadas e ressentidas. A idolatria do eu pavimenta um caminho para afastar o ser humano dos propósitos do Senhor. A partir do momento que o ser humano ele deposita a confiança em si mesmo, em pessoas e coisas, ele acaba abrindo mão daquilo que é a palavra do Senhor para conduzir o seu espaço. Então, tudo isso, dessa parte introdutória, meus irmãos, dessa idolatria, isso entrou dentro da igreja de Corinto. Então, nesse contexto social, quando Paulo faz essa provocação aos irmãos da igreja de Corinto, justamente assim, a sociedade de Corinto, onde a igreja estava ali instalada, plantada, era uma sociedade que ela estava mergulhada no mar de problemas. Uma sociedade receptiva a todas as novidades religiosas, carregava um contraste assim absurdo e acentuado entre ricos e pobres. Uma cidade que era intelectualmente ativa, porque ela tinha muito a cultura grega, mas materialmente ela era muito próspera, mas moralmente corrupta. Uma cidade que trazia a cultura helênica e trazia o culto à personalidade, que influenciou diretamente na liderança de Corinto. Ou seja, uns viviam para satisfazer o seu ego, seu eu, e outros viviam para a glória de Deus. E isso que Paulo destaca nesse contexto lá de Corinto, aqui, tudo isso que nós falamos da idolatria veio para dentro da igreja. Então, os líderes religiosos, os irmãos da igreja, começaram a ter seu coração contaminado. E isso afetou o modo de vida deles. Estava distanciando tudo aquilo que Paulo ensinou do Evangelho da Cruz, tudo aquilo que Paulo pregou sobre Cristo, estava sendo colocado de lado e estava entrando a cultura mundana dentro da igreja. E aí os líderes, com desejo de controlar o seu próprio destino e as suas próprias decisões, os interlocutores de Coríntios, lá em Coríntios 10, 23, dizem, tudo me é lícito. Adão e Eva dizem, tudo me é lícito. Só que Deus falou, ó, mas nem tudo, isso aqui não é lícito para vocês. E se vê a história se repetindo, né? Então, assim, são legítimas, são legítimas. Temos o livre-arbítrio de escolhermos o que quisermos, irmãos. Mas tudo tem uma consequência. Nem todas as coisas são convenientes. Nem todas as coisas são rentáveis. Nem todas as coisas são saudáveis para a vida cristã. E aí, nesse destaque que Paulo fala, do que nós lemos inicialmente, conseguimos perceber o que Paulo fala entre o que é ser um homem natural e o que é ser um homem espiritual. O homem espiritual diz, não, peraí, ó, tudo me é lícito. E aí Paulo já fala como um homem espiritual, olha só, nem tudo te convém. E às vezes, no nosso meio cristão, convivemos com pessoas que elas não são convertidas ainda. Ela fala, meu irmão, mas o que tem? Só vai ali, só um negocinho, vamos ali com a gente. Não precisa beber com a gente, mas pode estar com a gente ali, não tem problema nenhum. Ninguém vai saber de nada. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo é rentável para a caminhada cristã. E da mesma forma como que poderia se esperar que Adão e Eva dissessem para a serpente, não, para que não é isso que o meu Senhor quer. Aí acaba cedendo a voz de uma outra pessoa. Acaba cedendo aquela voz que fala, não, vamos ali, não tem problema nenhum, seu esposo, sua mulher, ninguém vai descobrir. E aí simplesmente troca aquilo que é a palavra de Deus na vida da pessoa por uma outra voz.
tira a confiança daquilo que onde é depositada na palavra de Deus, dizendo que não pode, para fazer uma coisa pela outra voz. E acaba cedendo uma outra voz, acaba cedendo o seu desejo. Então, o cristianismo vivido pela igreja de Coríntios na época representava uma evasão dos fundamentos da cristologia da cruz. Os coríntios estavam apoiando-se em sua capacidade, em sua sabedoria, em seus recursos, em seu livre-arbítrio. Começaram a seguir um caminho totalmente oposto àquilo que havia sido ensinado por Paulo. O modo de ser, agir e pensar de uma parte da congregação passou a ser forjado por pressupostos de uma cosmovisão mundana, a qual pavimenta o caminho para a idolatria do eu, abandonando os pilares da fé e a se apoiarem em outros pressupostos. E aí não tem como fugir e fazermos termos um olhar sobre a igreja de Cristo hoje no mundo. Quantas igrejas no mundo hoje, espalhada pelo mundo, não permitem que essa cultura, essa cosmovisão mundana, né, essa cosmovisão secular, adentre em suas instituições religiosas e corrompa o costume da igreja? A teologia da prosperidade é uma, a teologia da libertação é outra, entre outras coisas que acontecem por aí. Ou seja, permite que isso entre dentro da igreja para poder satisfazer o ego de pessoas que procuram a igreja. Não é a pregação de um evangelho onde busca, através da palavra do Senhor, converter corações ao arrependimento. Mas é o manuseio da palavra do Senhor para agradar egos. Porque a partir do momento que a pessoa entra dentro de uma igreja com diversos problemas, né? Saúde, emocional, financeiro, enfim, são tantos, mas ela precisa ter um encontro com Cristo, ela precisa se arrepender dos seus pecados, que decisões da sua vida pecaminosa levaram ela a chegar àquele momento na vida dela. A palavra do Senhor pregada vai transformar a vida dessa pessoa. Aí chega lá, ela vai ouvir, não, olha só, se você fizer isso, a vida muda, se você fizer aquilo, você prospera, se você fizer isso, sua vida transforma. A pessoa não precisa fazer nada, ela só tem que ouvir e ser transformada. Então, ela vai absorver algo ali que vai contaminar o seu coração, de que é totalmente controverso a palavra de Deus, para poder satisfazer seu ego. Porque ela quer a solução dos problemas dela. Só que ela precisa ser convertida. Ela não precisa ter a solução para os seus problemas, ela precisa se converter. Se converteu, aí sim a solução dos problemas vão aparecer, né? Então, dentro dessa visão de Paulo, quando responde aos Coríntios, né, ele consegue fazer ainda ir um pouquinho mais além do homem natural e do homem espiritual, que é a distinção de 3 grupos que tinham dentro da igreja, né? Os que rejeitavam o evangelho, os que se sustentavam nos padrões humanos e dos vocacionados, ou seja, os que são chamados, né? O que rejeita o evangelho, assim eram os judeus, e hoje também, quantos e quantos aí não rejeitam o evangelho, porque acha que não faz muito sentido para a sua vida? Os que se sustentam nos padrões humanos, como eram os gregos, e hoje, aquela pessoa que ela está dentro daquele cargo, para que eu preciso de Cristo, gente? Eu tenho casa, comida e roupa lavada e das melhores. Para que eu vou precisar olhar para aquela pessoa que andava toda suja no meio da rua, falando para outras pessoas? Para que eu vou me entregar se ele dizia que era rei e morreu, gente? Eu tenho dinheiro, eu tenho vida, tenho tudo. Eu não preciso dele. Eu sou pós-doutor em qualquer lugar. Não preciso dele para absolutamente nada. E a gente sabe que não é assim, né, meus irmãos? Então, a realidade da igreja lá não é muito diferente da nossa. Então, diante desse cenário, irmãos, conseguimos compreender essa argumentação provocativa do apóstolo Paulo quando ele responde aos Coríntios, né, para poder fazer essa distinção entre o homem natural e o homem espiritual. E aí ele vai construir a sua narrativa, né? E aí dentro do que nós iniciamos do tema da nossa mensagem, que é superando a idolatria do eu, ele fala assim, ó, primeiro, para você poder superar a idolatria do eu, você precisa saber qual é a sua identidade, né? Então, no versículo 26, Paulo já vai dizer qual é a nossa identidade, que é, irmãos, considerem a vocação de vocês,
Vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, o primeiro passo para superar a idolatria do eu é a nossa identidade. Quem é que nós somos? Não é que o rico não possa, não é que o sábio não possa. Eles podem, porém, o rico e o sábio, eles preferem apoiar a sua vida na riqueza e na sua sabedoria. A porta está aberta para eles. Só que eles preferem priorizar o que eles têm do que priorizar aquele que vai dar alguma coisa. Então, é o que o Paulo fala, ó, tudo aquilo que é tolo, tudo aquilo que é fraco, os seres humanos tornam-se sábio, potente para Deus. E às vezes as pessoas chegam assim, Carol, Fagner, né? Miguel, como é que você está tão feliz assim? Você está passando tanta dificuldade? A nossa felicidade não vem do que nós temos, do que nós somos. A nossa felicidade vem do Senhor. A nossa paz vem do Senhor. Então, o Paulo provoca que assim, ó, é necessário fazer uma releitura, Coríntios. É necessário fazer essa releitura dessa realidade humana sob a luz da fé, não sob a luz racional de quem o ser humano é. Porque a partir do momento do divisor de águas que existe da nossa conversão, é um outro caminhar. E essa antítese de Paulo que deve escravizar o ser humano, porque o ser humano ele se torna escravo dos seus desejos para satisfazer seu ego. Ele tem que satisfazer seu ego de qualquer jeito. Se eu não postar uma selfiezinha na internet, gente, eu não tenho meu dia bom. Eu tenho que mostrar para as pessoas quem eu sou. E isso é uma escravidão. Se a pessoa não fizer, ela vai ter um dia ruim. Ela tem que mostrar para as pessoas quem ela é, o que ela está fazendo, o que ela está comendo. Não que seja ruim, mas como é que isso é feito? Eu quero compartilhar com meus amigos um momento agradável que eu passei com minha família, ok. Mas aquilo ser ali para satisfazer o ego da pessoa, de mostrar, ó, eu tenho poder, estou aqui, ó. Tem uns que tiram até foto do prato de comida, gente, para dizer que o prato está comendo é um prato caro. Está satisfazendo o próprio ego, é difícil demais, né? E aí, dentro disso, Paulo vai dizer assim, olha só, o que é a vocação, o que é o propósito, né? Aí, quando olhamos lá para a narrativa entre Adão e Eva e a serpente, o homem e a mulher tinham um propósito, um objetivo chamado, e um chamado, né? De assumir aquilo que Deus tinha criado. Esse era o objetivo, esse era o propósito, e essa era a vocação de Adão e Eva. Só que, uma vez, assim, eles simplesmente descumpriram esse propósito. Ao invés de estarem ali, através de suas vidas, glorificando ao Senhor, através de um mandato que o Senhor deu para eles simplesmente desobedeceram. E aí, qual é a identidade? O que o que o Senhor espera de cada um de nós, né? E Paulo argumenta, né? Olha só, volta. Quantos sábios você vê, quantos ricos, quantos fortes. Segundo Paulo, a maioria dessas pessoas consideram o evangelho uma tolice, mas são chamados não são por sua sabedoria, nem por sua capacidade humana, nem por sua força, nem por sua nobreza, pelo seu dinheiro, pelo seu status, pelo seu diploma, mas Deus chama por causa da graça de Deus. Deus não olha quando nós somos chamados pelo Senhor, Deus não vai olhar por aquilo que temos na nossa conta bancária, nossa formação acadêmica. A misericórdia dele vai vir sobre a nossa vida. Eu acho assim, é um pecador que eu quero salvar. E a hora está passando. E aí, um pouquinho mais além assim, uma nova identidade, né? E Paulo vai, para superar a idolatria do eu, uma nova vida. E o versículo 30 e 31 diz que, mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, Paulo diz assim, olha só, vocês receberam uma nova vida. E vocês receberam uma nova vida para ter sabedoria em Cristo, e não em vocês, como os gregos.
Nós recebemos a nova vida para sermos justificados dos nossos pecados. Recebemos uma nova vida para sermos santos e para sermos redimidos. Recebemos uma nova vida para servir, para nos gloriarmos em Cristo em nosso serviço, e não para nos gloriarmos em nós mesmos. Em Romanos 15, versículos 17 e 18 diz: Eu me glorio em Cristo, Paulo dizendo, né? Eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e ação. Então, Paulo fala assim: olha só, eu não fiz nada. Eu não tenho capacidade de absolutamente nada. Quem fez tudo através da minha vida foi o Senhor. Então, sepulta o eu. A partir do momento que Paulo fala, se coloca dessa forma, olha só, eu não sou nada. Tudo que acontece na minha vida é o Senhor. Então, há essa mortificação do eu na fala de Paulo, né? Então, recebemos uma nova vida para ser usado por Cristo, levar a sua mensagem e para o trabalho em sua obra. Recebemos uma nova vida para sermos obedientes ao Senhor e não ao nosso ego. Para servir a Deus, exige renúncia, renúncia do eu. Essa é a nossa nova caminhada. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é servir e não servir ao nosso ego, servir ao nosso eu. Deus não nos deu uma nova identidade, Deus nos deu uma nova identidade e nos chamou para uma missão, da mesma forma como fez com Adão e Eva. Adão e Eva tinham uma missão e simplesmente eles preferiram agradar o seu ego, agradar o seu desejo de ser como Deus. Ouvir a serpente, que não era nada, era só um animal, né? Para poder ser igual a Deus. Mas desobedeceram. E o Senhor nos capacita com dons para sermos os seus braços aqui na terra, através de nossas vidas e alcançar outras vidas. João 15, versículos 4 e 5 diz que permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, a nossa caminhada cristã, ela não cabe olharmos para o nosso eu. A nossa caminhada cristã, ela é somente para servir ao Senhor. E assim, meus irmãos, eu concluo que toda essa reflexão não quer dizer que devemos desprezar o homem e seus talentos. Pelo contrário, o homem com seus talentos, eles são usados na obra do Senhor e dentro da humanidade, mesmo aqueles que não são convertidos. Mas também devemos saber que isso deve ser multiplicado, principalmente a vida cristã, e colocá-los a serviço dos outros da Igreja de Cristo, e não para si mesmo. Então, tudo que nós viermos a fazer, façamos para a glória de Deus, e não para a nossa própria glória. E que devemos ter sempre muito claro a infinita distância entre a onipotência de Deus e a pequenez do homem. O homem acha que tem o poder. Ele acha que pode, mas ele é muito pequeno diante da onipotência do Senhor. E sabemos que a graça de Deus opera sobre a natureza do homem. Não a dispensa nem a destrói, como ensinou Santo Agostinho. Mas a criatura só será feliz se reconhecer, amar, servir e adorar o seu Criador. Não adianta adorar o seu bem, suas fortunas, seu ego. Não adianta. Ela tem uma suposta felicidade, uma suposta paz. E o que Agostinho fala é justamente isso. Pode ter, pode adorar, não adianta. Você não pode ter tudo, mas você não vai ter a felicidade plena. A única felicidade plena é quando nós adoramos o nosso Criador. Amém? Desculpa se eu me alonguei um tempinho com o tempo, Fagner. O assunto ele é provocativo, é justamente para trazer uma reflexão em cima daquilo que nós não estamos livres da nossa caminhada cristã. Precisamos estar atentos, precisamos estar orando, precisamos estar vigiando, porque é tão sutil quanto a serpente que acaba tomando conta do coração do cristão e às vezes o cristão se perde. E nessa de se perder, ele vai acabar seguindo outro caminho. Aí quando acorda já está tarde demais. Amém, meu irmão.
palavra de libertação, vejo assim como uma palavra de libertação, né? Nós temos que conhecer a verdade cada vez mais e ela vai nos libertando. E essa libertação de nós mesmos, né? Para que nós venhamos a nos diminuir cada vez mais e que o Senhor cresça, matar a carne e fortalecer o espírito. Bênção É pura, que meu Jesus irmão. fala em Lucas, né? Quem vier após mim, negue-se a si mesmo. Não é Amém. você. Tem que negar a si mesmo. Exatamente. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de você estar conosco aqui hoje, compartilhando essa palavra. Tenho certeza, como a Carol disse, né? É espada e certamente transformadora, além de libertadora. Eu vou encerrar minha participação aqui agradecendo mais uma vez a tua presença, Pastor Donato, o teu carinho, a tua atenção e que Deus continue te usando, meu irmão, te usando poderosamente, né, por onde você passar. Que onde você colocar os pés seja um lugar de bênção e que a glória Amém. do Senhor seja manifesta ali, tá Eu que bem? agradeço a oportunidade, Fagner. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe sua casa, sua esposa, família, negócios, tá bem? Amém. Muito obrigado. Amém. Carol, Amém, glória a Deus. A Rosângela botou aqui uma, uma parte que me lembrou, né, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e fala que tudo o que formos fazer que seja para o Senhor. Então, que o ar que nós possamos estar respirando, que move o nosso corpo, que todo esse movimento seja para o Senhor. Que os nossos pensamentos sejam para o nosso Pai e para o reino dele, né? Então, essa palavra é uma palavra também para digerirmos durante a semana, ouvir novamente, enviar para novas pessoas, né? As palavras estão sendo uma bênção e são não é o tempo da palavra, mas é o que ela vai gerar no nosso coração. Estão sendo palavras curtas, em doses. A gente fala que são palavras cirúrgicas, as doses adequadas, perfeitas, né? Nós aqui falamos que temos a Verbo News, viu, Pastor Donato? Com informações das nossas reuniões semanais presenciais, que é a reunião das mulheres, o Nova Mulher. Acontece às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. E nós temos também a Igreja no Lar, que é presencial, às terças-feiras. Enquanto isso, tanto a Escola Sobrenatural e a Escola de Negócios, que a Escola de Negócios é exclusivamente online, né, Fagner? Para o público, agora em breve, dos jovens. Viu, Pastor Donato? Se souber de algum jovem que tenha a necessidade de mergulhar na, no mundo dos negócios, de Ótimo. acordo com os princípios do reino de Deus, esse é o lugar para ele estar, na escola de negócios. Fora a outra turma que também vai ter já para o público adulto. Então, vamos compartilhar. E agora vai ser no horário do Brasil, mas em breve também no horário daqui da Europa, viu? E além disso, nós temos a Escola Sobrenatural também, online e presencial, presencial aqui em Lisboa. E eu quero só deixar uma palavra para que nós possamos semear durante essa semana também em nosso coração, que veio Mateus 6,33. Na palavra, no, na parte onde a gente lê em Mateus 6,25, onde tem todas as promessas e confirmações do nosso Pai ao nosso coração. Ele que cuida de nós, Ele não deixa faltar nada, Ele traz paz ao nosso coração, Ele traz conforto, Ele traz clareza. E no final, fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. São todas as coisas que nós necessitamos e o nosso Pai sabe do que a gente precisa.
Então, a gente não tem que olhar para o lado e nem para o quintal do vizinho. A gente não tem que buscar coisas que nós não precisamos. Como o pastor Donato disse hoje, vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que estão lá, todas as coisas que foram referidas, vão nos ser acrescentadas. Então, agora eu declaro que tenham uma semana abençoada, um tempo dentro da presença do Pai, no seio dele, no conforto do Espírito Santo. Vocês possam ser abençoados para abençoar nessa semana. Possam derramar as bênçãos do céu por onde vocês passarem. Que vocês possam resplandecer a face de Cristo. Que vocês possam exalar o perfume dele. Uma semana estrondosa na presença de Deus. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Até domingo que vem. André, Amém. Alexandre, Pastor Donato, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Eu que agradeço, pai. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Deus abençoe Abraço, irmão. Deus vocês. abençoe. Bom domingo aí para vocês aí no Brasil. Obrigado. Vocês também. Amém. Deus Deus abençoe, abençoe. Rosângela. Boa semana. Amém. Sérgio, Uma boa semana. semana. Amém.